Congresso Nacional. No último dia da viagem à Itália, ela esteve numa feira universal em Milão e conversou com jornalistas. A presidente também defendeu o ajuste fiscal e disse que é impossível sustentar o aumento dos funcionários do Judiciário que foi aprovado no Congresso. A presidente Dilma Rousseff cumpriu hoje a principal razão da sua passagem pela Itália, a visita à Expo Milão, a feira universal criada em 1851 e que já deu ao mundo grandes monumentos, como a Torre Eiffel em 1889. No pavilhão do Brasil, chegou disposta a se equilibrar numa rede que simboliza o rio Amazonas e que se tornou uma grande atração. Desde que a feira foi aberta, em maio, quase 1 milhão de pessoas já subiram esta rede. Foi feita em aço retorcido e realizada pela primeira vez no mundo, especialmente para o pavilhão brasileiro, o segundo mais visitado da Expo de Milão. Dilma Rousseff respondeu a perguntas de política e economia. Mostrou-se em desacordo com a proposta do Ministério do Planejamento de flexibilizar a meta do superávit brasileiro, a economia que o governo tem que fazer para pagar os juros da dívida pública. A presidente afirmou que deve cumprir a meta, hoje em 1,1% do PIB, a soma de tudo que é produzido pela economia do país. Olha, nós ainda não decidimos sobre isso. Agora, nosso objetivo é manter a meta. Falou que as derrotas no Congresso, como a aprovação do aumento de até 78,5% nos salários dos servidores do Judiciário, fazem parte da democracia. Eu não chamo de rebelião votação no Congresso em que há divergências ou a gente perde umas e ganha outras. Se a gente for fazer um balanço, né, nós mais ganhamos do que perdemos. Eu não concordo que haja uma rebelião. Você não tem como um país no mundo achar que se aprova todas no Congresso. Dilma Rousseff disse que o reajuste é insustentável diante da situação econômica do país e mandou sinais de que deve vetar o aumento. De fato, o ministro Lewandowski, que todo mundo sabe, ele pleiteia que não haja veto. No entanto, nós estamos avaliando porque é impossível o Brasil sustentar um reajuste daquelas proporções. Nem em momentos assim de grande crescimento se consegue garantir reajustes de 70%. Muito menos no momento em que o Brasil precisa de fazer um grande esforço para voltar a crescer. Presidente Dilma Rousseff, presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, tiveram um encontro num hotel fora do Brasil, fora das agendas oficiais dos três. Foi na escala do voo da presidente Dilma Rousseff na cidade do Porto, em Portugal. O encontro entre a presidente e o ministro foi neste hotel na cidade do Porto. Foi na terça-feira passada, quando a presidente Dilma, que seguia para a Rússia para o encontro dos BRICS, fez uma escala na cidade portuguesa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, também estava no Porto, onde participou de um congresso de direito. Não estava previsto na agenda de nenhum dos dois um encontro de autoridades. Fontes do governo informaram que foi o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que intermediou a reunião. Segundo a assessoria de imprensa do ministro Lewandowski, o assunto foi o reajuste dos servidores do Judiciário, que foi aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada. No encontro, o presidente do Supremo teria apresentado tabelas e estudos de impacto do reajuste nas contas do governo. Ele também teria pedido à presidente Dilma que não vetasse o aumento. Para o senador Agripino Maia, presidente do DEM, o ministro Cardoso vai ter que se explicar quando for a CPI da Petrobras depor sobre as investigações da Operação Lava Jato. Todas as pessoas que exercem função pública devem explicações à opinião pública e à sociedade. Ele é ministro da Justiça e a vida dele é pública. Portanto, merece explicação na medida em que se exige explicação de um fato, seja qual for. Essa não foi a primeira vez que o ministro da Justiça participou de reuniões extraoficiais. Em fevereiro, José Eduardo Cardoso confirmou que teve um encontro, também casual, com o advogado da UTC, empreiteira investigada na Operação Lava Jato, e que recebeu advogados da Odebrecht, outra investigada.
Mas, segundo ele, esse encontro foi registrado em agenda pública. O ministro negou que tenha recebido pedidos para criar obstáculos às investigações e disse que é dever do ministro da Justiça receber advogados. Outra reunião que não estava na agenda foi com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, no dia 25 de fevereiro, quando eram aguardadas denúncias do Ministério Público contra políticos envolvidos na Lava Jato. O Ministério da Justiça disse que Cardoso procurou Janot para informar que o governo tinha detectado ameaças contra o procurador. O comentarista da Globo News, Gerson Camarote, antecipou a notícia desse encontro. É ele que analisa a fala de hoje da presidente Dilma Rousseff. Só hoje a presidente Dilma Rousseff falou em Milão, na Itália, do tema de um encontro reservado com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que aconteceu na terça-feira, quando fez uma escala técnica na cidade do Porto, em Portugal. Na reunião, que ficou fora da agenda oficial, os dois discutiram um projeto que reajusta o salário dos servidores do Judiciário. O encontro, que foi mantido em segredo pelo Palácio do Planalto, repercutiu aqui em Brasília. A oposição questionou o fato de Dilma ter discutido fora do Brasil temas mais sigilosos com o presidente do STF, como a avaliação do Judiciário sobre o ambiente político e os desdobramentos da Operação Lava Jato. Cheguei a perguntar isso ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, assim que ele retornou de Portugal. Ele confirmou o encontro no Porto, mas negou que a Operação Lava Jato tenha sido a pauta da reunião. Disse que foi um encontro casual. O ministro contou ainda que participava com Lewandowski de uma cimeira na cidade de Coimbra com juristas portugueses e brasileiros, e que, ao ser informado da escala de Dilma, o presidente do STF foi até o Porto. Segundo Cardoso, o assunto do encontro foi o aumento do judiciário. No Palácio Planalto, a ordem é minimizar o episódio, mas interlocutores da presidente Dilma reconhecem de forma reservada que foi um erro omitir uma agenda tão importante e que, para evitar especulações, o mais correto teria sido fazer um encontro com o presidente do STF no Brasil, dentro do Palácio da Alvorada. A visita dos analistas da agência de classificação